Bom, devido aí a muitos pedidos, né, nós convidamos hoje aqui o Dr. Marcelo Sandrin. Já foi convidado várias vezes. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, não almoçou ainda? Não almocei e vou almoçar bem mais tarde. É um prazer imenso estarmos de volta, eu agradeço a oportunidade. É um prazer imenso. E estamos aí vivendo um feriado dentro de uma quarentena. Feriado dentro de uma quarentena não, feriados. dentro de um afastamento social, sei lá se horizontal, se vertical. O Brasil Ou está os dois. sempre. Não, o Brasil está sempre aí sem definir. É uma coisa meio indefinida. Mas é bastante significativo. É um feriado no meio de não fazer quase nada. Não fazer quase nada. Já vem acontecendo. Mas parece que vão vir medidas aí. Libertadoras, né? Pois a partir do dia 27, dia 4, e se Deus quiser a economia vai se liberar. E aqui até em Cuiabá a gente tem, e no Mato Grosso, né? Eu fui ver nossa capital, a última capital em mortalidade no Brasil. Ela é a que tem menor mortalidade no Brasil. Notícia boa. O Mato Grosso tem um número também muito pequeno, mas se não me engano Tocantins tem menos ainda, porque no cômputo global. Lógico, são estados que têm pouca, né, população, uma população não tão extensa, né? Mas a gente está fazendo o dever de casa e esperamos que a população, né, também entenda e faça o dever de casa. Mas com aquele olhar crítico, né, e nós não cri-cri do profissional médico que tem que ficar olhando pelo bem da sociedade, né? Nós não estamos muito felizes, não. Então, eu chamo sempre o Dr. Marcelo para vir, para participar do programa, quando não presencial, por telefone, e participa sempre, porque nós entendemos que o Dr. Marcelo tem muito para contribuir para a sociedade, né? Então aqui no programa também, eu sei que tem muita gente hoje de olho no programa, assistindo o programa, até falei ontem que o Dr. Marcelo estaria aqui, então as pessoas já estão ligadas aí, a gente quer saber realmente qual é o cenário. Hoje a palavra cenário é muito usada, né? Eu estou aqui no meu cenário, né? Mas o cenário sobre o Covid-19, a gente quer saber a quantas anda, se realmente, foi o que eu perguntei aqui antes de começar o programa, se o que a gente recebe, as informações, elas são realmente verídicas, porque às vezes até nisso a gente fica em dúvida, será que realmente são somente 6 mortes? Será que tem mais gente morrendo, a gente não está sabendo, não querem passar as informações? Então a gente fica realmente muito em dúvida em relação a tudo aquilo que a gente vê na TV. Então nada melhor que trazer um profissional da área de saúde, linha de frente, para falar sobre o cenário hoje em Cuiabá, né, doutor Marcelo? É um prazer. Na realidade, as informações são reais, entendeu? Dentro das limitações que nós temos de certificação plena de pessoas que estão contaminadas. Eventualmente, uma pessoa que, né, teve uma morte dita natural em casa, ela poderia estar cometida, mas existe aí até uma controvérsia, né? As pessoas que mais falecem, existem aquelas exceções, são as pessoas que a gente chama que tem fatores de risco muito severos. Em primeiro lugar, a idade, né? Quanto mais idade, maior é o risco, mais, né, é um cristal, né, é uma, né, joia que não é um diamante. Todos os idosos são joias, né? Mas infelizmente eles não são de ferro e também não são diamante, eles são cristais. Então a problemática deles é muito séria. A maioria das pessoas de muita idade também tem doenças importantíssimas. E aqui a gente tem que tranquilizar um pouco a população que está culpando o Covid de tudo. A pessoa teve o Covid, pode ter tido, né, um grau de insuficiência respiratória, mas ela tem tantas outras patologias associadas que descompensam concomitantemente e fica até difícil determinar o que realmente causou a morte. O Covid pode ter sido desencadeante de um processo. Aí circula-se bem, já está bem caracterizado, 2 fatores de risco extremamente comuns. Quase 33% da população tem hipertensão arterial, mais de 15% a 20% da população tem diabetes. Pessoas que fumam também têm um problema sério. O álcool atua negativamente na imunologia da pessoa. E aí vem as cardiopatias graves, as pessoas que têm doenças do pulmão séria, os famosos DPOCs, né, bronquíticos, asmáticos, as pessoas com sequelas pulmonares, por outras doenças, o enfisema, né? São doenças que tornam a pessoa muito milindrada, muito fraca, entre aspas. Então, qualquer problema pode levar à degeneração. Insuficiência renal, insuficiência hepática, o álcool aí tem né? A hepatite no passado pode ter deixado uma sequela
no fígado, e são órgãos importantíssimos. Órgãos que a gente chama órgãos fundamentais da nossa economia, da nossa produção de energia, porque nós vivemos porque produzimos energia. Nós morremos quando cessa a produção de energia. Então nós precisamos de oxigênio, precisamos de glicose disponível, principalmente no nosso cérebro, mas na célula do dedão do pé a gente tem que ter isso. E quando o pulmão é acometido, e um dos órgãos, né, primários, mas não é o único, tá? Já existe cardite por Covid, já existe insuficiência renal no curso de Covid, já existe lesões pulmonares muito graves, que aqui a gente já deixa, não é uma boa notícia. Pode ser que tenhamos aí no futuro uma leva grande de pessoas que tiveram Covid, saíram do Covid, mas tenham sequelas, ou seja, sem cicatrizes no pulmão e possam se comportar no futuro, como por exemplo pessoas que têm tuberculose e têm cicatriz no pulmão. Já sendo aventado na China, que é o país que tem mais tempo, a possibilidade de ser até necessário transplante depois da cura. Depois da transplante de pulmão. Então nós temos que aprender. Eu até falei para você, toma a liberdade de falar para a população, que nós estamos dentro de um vagão de um trem. Quem esteve no vagão de um trem ou no ônibus, está cada um numa janelinha. Cada um está vendo um panorama. Nós, da área de saúde, a cada janelinha que passa, nós aprendemos alguma coisa. Nós estamos aprendendo com o bonde em movimento. Então, temos que ter calma. Eu peço encarecidamente que a população não entre em pânico. Também não se acostume com dificuldade e comece a relaxar. É um perigo, né? Tudo que está sendo feito tem uma base científica. Você pode ser a favor ou pode ser contra. Uns são contra, tem que libertar tudo. Outros são a favor, tem que fechar tudo. Eu acredito, como sempre, de que nós temos a balança equilibrada num ponto mediano. Nós não podemos liquidar com a economia, mas também não podemos desarmar. E o risco que nós estamos vendo, e aqui vou falar e depois nós vamos falar, né? Eu fico horrorizado com o não uso das máscaras. Então, esse é um tema que a gente vai falar. Primeiro, a gente quer falar isso com certeza, porque é muito importante, mas antes, diante deste cenário, os cuidados, eles continuam sendo os mesmos? Ou tem alguma coisa, porque a cada dia muda, a gente vê que as notícias vão mudando, né? Os alertas vão aumentando, e aí os cuidados que nós estamos tendo hoje, que a gente está recebendo aí da OMS, né? Do Ministério da Saúde, enfim, eles continuam sendo os mesmos, ou a gente tem que ficar atento que tem mais coisas ainda por vir? Né, vamos dizer assim, para prevenção, os cuidados para prevenção individual e familiar, do seu nível, né, dos seus colegas de trabalho, etc, etc, aquilo que é fundamental é lavar as mãos, higienizar a sua bancada de trabalho, as bancadas da sua casa, né, sempre, tomar um cuidado extremo, que a gente tem visto muito isso, a pessoa passa a mão no álcool iodado, ou no álcool gel, ou no álcool 70%, fica todo lá bonitinho, vai lá e pega na fechadura sem nada. Ele não sabe se aquela fechadura está aberta, ela está contaminada ou não, ou se alguém passou lá. Você vai carregar para a próxima fechadura, ou, cuidado, não passe no rosto a mão. Você tem que se habituar. Né? Faça igual o italiano, fala com a mão, mas não mexe no rosto. Exatamente, é isso aí. Esse é um problema. Para quem usa óculos, é uma tortura, é uma tortura. Imagina, você o tempo todo está aqui, né? Isso, arrumando tem que ir lá dando ar, mas você tem que tomar cuidado. Essa higienização é importante. Agora, água e sabão é o fundamental, entendendo? Estamos lá. Outros cuidados vão ser os cuidados da higiene pessoal. Você pode tomar um cuidado muito bom, que é chegar em casa, ter um sapato que você usa só na sua casa, te esperando ali, depois do degrau, né? E deixar o seu sapato lá fora. Se você for mais extremo, você coloca uma bandeja com água e para cada litro, duas colheres de sopa de água sanitária e faz como, não é novidade, nada é novidade. Lembre-se que teve anos e anos atrás, né, nós tivemos aqui na América do Sul e no mundo, a suspeita estava expandindo a cólera. Realmente teve uma microepidemia de cólera, graçando principalmente dos países mais pobres. A gente tinha que entrar, por exemplo, no aeroporto, para entrar no avião, você pisava um pano com água sanitária e você limpava o seu sapato. Eu acho que na minha casa a gente usa isso. O que você está usando fora, fica lá fora,
dorme à noite lá fora, e lá dentro, entendendo? Você pode higienizar seus sapatos, você tem que tomar esses cuidados. Roupa, eu trabalho o dia inteiro e me exponho o dia inteiro, porque atendo doentes o dia inteiro. Tenho contato social muito acima daquele que seria o preferível, né? Para se conseguir uma boa proteção. Pela minha profissão, porque eu estou lá na frente de batalha. Não é minha obrigação, é o que eu tenho que fazer de melhor. Mas o que eu faço? Eu saio de casa com uma roupinha limpa, com a minha máscara, chego no meu hospital já com a máscara, entro no meu consultório, tiro a roupa, coloco uma roupa limpa de trabalho, passo o meu dia lá, ao meio-dia tomo um banho, coloco outra roupa de trabalho lá, que vai direto para a água sanitária. Na hora de sair, para voltar para minha casa, eu coloco uma roupa limpa, usualmente bem esportivo, coloco a minha máscara e vou sair lá fora. O que nós não podemos deixar de fazer é, por exemplo, esquecer da máscara. A gente vai no supermercado, fica deprimido. Eu já tive no supermercado que nem 10% das pessoas, isso há 15 dias atrás, ainda não estava assim forte essa corrente, né, do eu te cuido, você me cuida. 10% das pessoas, assim contando a grosso modo, estavam com... Eu não consigo entender por que não obriga as pessoas a entrar com máscara. Exatamente. Essa frasezinha, eu cuido de você, você cuida de mim, ela é muito bonita, muito, né? bem feita. Agora não está acontecendo mas isso. Na prática, é só filosofia. A gente não está vendo isso. Estive no domingo, final da tarde, que eu vou sempre em momento de menor movimento, fazer uma compra, porque a minha casa tem que subsistir. Apesar de eu ser de grupo de risco, mais de 60 anos, eu não posso, minha filha está comigo, eu não posso, né, uma menina de 15 anos sair para ir comprar. Poderia ficar dentro do carro trancado, mas nós temos que ir lá e fazer as compras. Todo mundo, nós de máscara, com o nosso álcool gel, fazendo tudo direitinho. Não tinha 40% das pessoas dentro do supermercado com a máscara. Eu acho que nessa reabertura deveria ser feito, e aí eu não sei se é constitucional ou não, mas não me interessa, eu acho que devia ser ditatorial. Acho que essa é o seguinte, essa é a nossa vai opinião, ter abertura, né? mas só vai abrir para quem usar máscara e que faça o bom uso dela. A pessoa deve ter pelo menos 4 máscaras de pano de boa qualidade, dupla. Recomendo para quem tem condições e possibilidades comprar uma máscara cirúrgica. Está faltando, mas você compra e coloca por baixo uma máscara cirúrgica que é feia. Não precisa ser obrigatoriamente a N95 que eu uso, mas a gente coloca aí, né, uma fashion máscarazinha. Fashion. Você pode criar. Vocês meninas vão ficar lindas. Isso. Os homens não tem jeito não, vai estar sempre feio. Marcelo, agora a gente sabe que a partir do dia 27 algumas coisas começam a reabrir, lógico, com um tempo... Uma luz do fim do túnel. Uma luz do fim do túnel, que eu perguntei esses dias. Mas o horário, lógico, vai ser bem menor, né? Não sei se é de 9... Eu não sei qual é o segmento, que eu só li assim em boa parte rápida. 10 às 16 horas tem um segmento que vai funcionar, vai ser colocado agora. Tempo reduzido. Né? Consciência, né? Vai todo mundo limpinho, vai todo mundo com a sua mãozinha lavada, vai lá, compra sua roupa, volta para casa. Não fica fazendo firula pela cidade. Não há necessidade disso. Nós precisamos ainda transitar. Nós não sabemos claramente ainda, e é uma das coisas que ficou interrogada, porque se você se lembrar, era para nós estarmos no pico. Pois é. Aqui em Cuiabá está discutindo se tem um morto, né? Uma pessoa de Cuiabá que morreu. Parece que não é bem o Covid o problema dessa pessoa de Cuiabá. Nós temos 6... o sexto foi em Barra, né? O quinto. O quinto era aqui de Cuiabá. Nós temos 6 pessoas que perderam a vida com a suspeita de Covid. Sim. Temos aí em torno de 180, mais ou menos, se não me engano, 174, não me lembro de cabeça agora, até ontem, né? Pessoas. 174. Temos um número de curados maior do que o número em observação. Ou seja, nós temos uma situação benigna, mas nós não sabemos se vem aí o maremoto. Nós não sabemos se vem o tsunami. Mas também não sabemos, Gisele, que é uma coisa que as pessoas não discutem, se essas medidas todas não foram tomadas muito precocemente e nós estamos empurrando o Everest, aquele pico. E existe gente que defende o seguinte, tem que passar pelo pico para adquirir a imunidade. Porque dizem depois, que 85% ou 90% das pessoas vão pegar o vírus. Para poder depois acabar a epidemia. Aí você concorda, é aquilo que eu falei. Marcelo? Não, eu acho que é o seguinte, é como eu falei, nós tivemos coronaviroses, mas elas eram mais mortais, né?
mas eram menos infectivas. Nós estamos aprendendo. A discussão entre medicações, quando chega ao leigo, a gente fica até meio tenso, tá entendendo? Por quê? Eu vejo pessoas que não têm ideia do que é uma hidroclorotiazida, há quantos anos ela existe, como é que ela era utilizada, para que ela é usada, discutindo que não, vai alterar o espaço QT do paciente, ele pode morrer. Como se isso fosse assim. Você dava o comprimido e o cara estava morto. Ninguém vai dar, né, se a pessoa optar, usar medicações nessas doenças, são todas elas que estão sendo usadas, a gente chama de off-label, é fora da bula, ela não tem indicação prescrita para isso, porque não tinha trabalho para isso. Mas elas parecem, então, agir positivamente. Você só pode utilizar elas sabendo das consequências, tirando os riscos, né, e acompanhando eventuais riscos para as pessoas que fizerem uso, seja lá qual ela for, retroviral, de medicação nucleosídea, que é para tratamento de câncer, de remédio para verme, que está, né, sendo divulgado, a hidroclorotiazida, a hidroxicloroquina, desculpem, o zinco, a azitromicina, todas elas não têm indicação precisa para isso. Mas se vai utilizar, a primeira coisa que nós fazemos é tirar os fatores de risco para a pessoa que vai ser usada e pedir uma autorização para que seja feito desse jeito. Falei para você, eu me exponho. Se eu tiver a doença, eu já assinei meu termo dizendo que eu quero que me trate precocemente. O que talvez tenha impressionado um pouco é que ela começou a ser usada nos pacientes extremamente graves. E agora está se fatiando para ver se não era bobagem usar àquela altura do campeonato. Você está usando em pacientes em extremos. Seria, então, talvez prudente, e parece os trabalhos que esse coquetelzinho que eu citei, né? A cloroquina com a azitromicina, ou em alguns lugares com o clavulonato, mais o zinco, parece diminuir a intensidade, a necessidade de internações, principalmente internações em UTI. Não estou dizendo que eu acredito piamente isso daí. A mesma coisa é o tal de plasma, né, Gisele? Está em moda. Eu acho engraçado que as pessoas... plasma de pessoa que curou vai fazer. Na gripe espanhola se usava isso. Nós repetimos o mesmo erro, Gisele. Passou a epidemia... Muita gente não sabe. Todo mundo não fica sabe, um pouco volta da à vida deles. Né? Não, houve uma leniência. Nós tivemos duas epidemias, o MERS e a SARS, nesses 20 anos passados, que era para a gente ter pego a coisa mais a sério e ido buscar um estudo maior dos coronaviroses. Israel está na frente na vacina, por quê? Porque eles estavam desenvolvendo, como eles são do Oriente Médio, e a MERS afetou eles negativamente naquela época, se não me engano é 2012 ou 2013, não me lembro direito, eles estavam desenvolvendo uma vacina para o MERS. Então eles pegaram esse trabalho, estão tentando adaptar para esse, e talvez uma vacina saia mais cedo do que a gente imagina, porque o período é de 18 meses, em média, para se chegar ao ser humano. Então não temos perspectivas. Temos aí o uso, né, de células mesenquimais, também está sendo desenvolvido lá em Israel. Essas células mesenquimais, elas têm a capacidade, né, de impedir algumas coisas que levam à gravidade da doença. E está prometendo, também usado. Mas isso tudo são trabalhos, são ilações, e que a gente espera, a bem da humanidade, que realmente dê certo. Marcelo, vamos falar um pouquinho de política? Podemos falar. Vamos, né? Na semana passada a gente viu a troca do ministro da Saúde, o Mandetta saiu, né? E algumas cenas que nós vimos aí na televisão nos deixa assim, sem saber o que pensar do ministro da Saúde. Não, Enquanto o Mandetta dizia, né, gritava aos quatro ventos que a gente tem que usar máscara, que não pode ficar próximo das pessoas, defende o isolamento social, enfim. Depois que ele saiu, a gente viu o Mandetta fazendo uma festinha numa sala fechada e abraçando todo mundo. É uma cena que nos deixa realmente falar, meu Deus, para mim, que ele era, eu vi o Mandetta como uma pessoa super séria,
uma pessoa que realmente estava se importando com todo mundo, com a saúde, né, do Brasil, e aí de repente eu vejo ele fazendo tudo o contrário do que ele havia dito. Então deixa a gente Vai mesmo... ver que lá dentro daquele escritório todo mundo já tinha sido testado, estava negativo, estavam socializando com a certeza de não terem risco, mas isso não justifica. Eu fiquei pasmo com as reações. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que voltar a tirar a política de dentro da saúde. Em primeiro lugar, as pessoas têm que entenderem o seguinte, gostando elas ou não me interessa se vão falar que eu sou bolsominion ou se eu sou, como dizem por aí, um burro, né? Se eu sou lulista. Isso não interessa. O problema é de saúde grave. Nesse momento não importa. Quem manda é o Bolsonaro. Quem bota uma pessoa como ministro e tira uma pessoa como ministro é ele. Se não agradou, é de responsabilidade dele fazer a troca que ele achar melhor. Agora, o que Mandetta fez ou não fez, eu respeito muito. Tive 3 vezes com ele em Brasília, conversei com ele até meio longamente para ministro, né, no escritório dele, porque acabou a noite, o tempo dele de trabalho, nós fomos os últimos da agenda. Ele continuou conversando com toda a equipe dele lá, estava todas aquelas pessoas nessa reunião, muito inteligente, extremamente ágil, né? Um cara com uma perspicácia muito grande. A gente percebe, né? Tecnicamente muito bom, administrativamente com conhecimento, e ele me impressionou muito. O que ele fez ou não fez, nós não podemos nem reclamar, porque nós também apoiamos, entendendo? Estava sendo feito o que era possível ser feito. O que me deixou chocado foi a falta de respeito, e aqui eu peço para a população, quando encontrar alguém falando alguma coisa, com o Dr. Nelson Dente. Aqui em Cuiabá nós temos pupilos deles, que são grandes oncologistas. O Dr. Nelson, que é o novo ministro da Saúde, não, né? Ministro da Saúde. Ninguém conhecia ele. Tá? Como foi colocado pelo governante de plantão, né, pelo presidente da República, já começaram a atacar antes dele entrar. Ele é um profissional ilibado. Os colegas que aqui militam, entre eles ex-alunos, a maioria, um grupo muito grande de médicos aqui, são ex-alunos nossos. Todos eles são unânimes em dizer que são excelentes, um excelente colega, um excelente médico, um excelente professor. Uma pessoa de uma ética, chegando ao ponto de algumas pessoas, vou colocar aqui em público, que ele é considerado entre o pool de médicos do Rio de Janeiro como um lorde inglês, incapaz de ter uma alteração. Segundo lugar, o conhecimento técnico dele é para lá de vasto. Ele fez 2 empresas que são modelos de tratamento na área de saúde, oncologia e de administração e economia e de consultoria. Mais do que isso, ele tem que ter a oportunidade de mostrar que veio. Como é que as pessoas agora jogam pedras em quem nem eles ouviram falar porque alguém militante de A ou de B não está satisfeito. Lembro e peço e encareço, voltemos à normalidade. Qualquer ministro, o ministro da Defesa, basta uma canetada do presidente, ele está na rua. Ele pode não gostar, você pode não ficar feliz, mas é ele que manda. Nós agora estamos num regime presidencialista. Existe um grupo que está querendo um parlamentarismo, um pseudo-parlamentarismo no Brasil, aonde se deveria, antes disso, novamente não, já foi feito plebiscito e ninguém quis, nós nos atermos a revotar se quer um parlamentarismo, se quer uma monarquia. Agora, nós somos presidencialistas, as responsabilidades são do presidente. Se ele se der bem, parabéns para ele. Se ele se der mal, ele não vai ser reeleito. Isso é verdade. Mas enquanto nós aqui como, né, meros mortais, a gente fica vendo essas cenas e realmente a gente fica, né, muito entristecido com tudo isso. E agora a gente quer ver o que esse novo ministro vai fazer, o que o Dr. Nelson vai fazer. Lógico que a gente espera que ele faça, com certeza ele vai dar o melhor dele, né? E a gente espera pela realmente... paciência, pela perseverança, pela não exposição à mídia que ele teve nesses 4 dias, 5 dias agora, e pelo fato de que as notícias agora, a gente está muito triste, né? Não, porque o ministro não veio dar a coletiva, porque o ministro, ele passa o dia inteiro se reunindo
Ou seja, ele está colhendo dados para fazer uma proposta adequada e colocar de novo a coisa. Agora, o Ministério está andando. O senhor Gabardo, que eu conheci, que é o segundo que era da equipe do Mandetta, continua lá. O Anderson, que era o homem da estatística, que pediu demissão, mas continua lá, eles são funcionários de carreira. Sim. A estrutura está funcionando e acho que dificilmente, salvo aí nós estaríamos no pior dos mundos, ninguém vai sabotar ninguém. É tudo profissional. Agora, tem que dar oportunidade ao Dr. Nelson Tate, com todo o respeito. Ele tem um currículo que é inimaginável na maioria das vezes. São difíceis, poucas pessoas têm o currículo que ele tem a apresentar, que ele tem a oportunidade de dizer a que veio e fazer o melhor para nós. Eu não conheço profissional que conscientemente queira o mal, ainda mais numa situação tão dura como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, eu me preocupo demais com a juventude, me preocupo muito demais com a psique dos idosos, porque você ficar do jeito que nós estamos, né, mais de mês e meio semi-parados, é enlouquecedor. Eu, nesse ponto, agradeço a Deus, Gisele, por ser médico, por estar exposto, porque eu não sei se eu aguentaria ficar numa situação dessa, não. Eu confesso aqui que sem trabalhar, sem estar fazendo uma coisa, sem tentar ser útil, sem poder me mobilizar, eu me sentiria muito, muito, muito amputado. Eu imagino. Quem começa às 4 da manhã, vai até às 8 da noite, complicado. Não dá para ficar em casa. Complicado. Doutor Marcelo, falei do ministro porque a gente espera realmente que o doutor Nelson faça algo. Peço respeito ele está muito quietinho, deve estar trabalhando muito. E é isso que a gente espera dele, né? O que a gente quer é que as pessoas respeitem. Houve uma mudança, né? Exatamente. Uma mudança de comando. Essa mudança de comando, aqui na brigada, né? Aqui, 13ª Brigada, chega um general novo, existe uma passagem de comando, existe uma continuidade de atividades, enquanto o general de brigada que assumiu o cargo vai tomar as suas posições e vai trazer. Não, eu quero que a formação seja diferente. Eu quero mudar um pouco esse cronograma aqui, vou conversar com o Estado-Maior, porque ele tem um chefe acima. É a mesma coisa, o Dr. Tate tem que pegar os dados, tem que chegar lá, aproveitar tudo que a equipe que estava lá e trazer para a gente mais alento, mais tranquilidade e muito mais força. Daqui a pouquinho a gente vai começar a conhecer um pouco mais do Dr. Nelson, né? Eu acho que ele realmente, pelo trato inicial, provavelmente esse meu aluno que ficou com ele, trabalhou com ele 10 anos no Rio de Janeiro, e meus colegas, eu tenho 150 colegas ativos no Rio de Janeiro, médicos da turma de 1979, ele é um ano atrás da gente, né? Mas ele é da UERJ, mas todo mundo conhecia ele lá, um aluno de excelência. Não existe ninguém que tenha desabonado. O melhor, aliás, ele deu uma entrevista maravilhosa essa semana, uma live para médicos e correlatos. O nosso mais brilhante colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, talvez um dos mais brilhantes alunos que já passou por lá, salvo nossos professores, né? Nossos professores eram incríveis. O Dr. Daniel Tabac, que trouxe o transplante de medula para o Brasil, depois de passar nos Estados Unidos durante anos, ele é oncologista, ele é do INCA, ele participa dos programas da Organização Mundial de Saúde para transplante de medula. Ele simplesmente falou assim, olha, a melhor escolha é difícil ter sido feita. Então, não estou aqui dourando a pílula. Pode nos frustrar, sim, mas vamos deixar o homem trabalhar, né? Vamos deixar o homem trabalhar. Um tempinho para ele, né? Ele merece. Beleza. Você trouxe uma máscara, aqui, você quer dar um recadinho aí? Eu quero deixar o recado, porque eu cheguei aqui com uma máscara, trouxe uma outra nova, que depois eu vou deixar com a Gisele. Eu vou ganhar uma. Bem bonitinha. Eu gostei da cor. O Marcelo trouxe para combinar zerinho, com a acabou de sair da Fáscara. Eu gostaria que vocês, tá entendendo, né? Como colocar a máscara? Por favor. Não, colocar a máscara, se você higienizou sua mão e não está suja, super fácil. Não fica passando a mão na cara, mas você coloque ela e ajeite por dentro ligeiramente, porque ela vai estar tocando a sua face. E olha, combinou, seu look ficou lindo, combinou a camiseta. Eu falei logo de início, tem que ser fashion. Seja
fashion, aproveite esse momento que tem que usar máscara e seja fashion, né? Olha ali, até com a É brincadeira, logo, mas é legal, tá entendendo? A gente distribui para os idosos, né? Para estimular as famílias e estimular as famílias, tá entendendo? A fazerem, não é só propaganda, é simplesmente para que elas vejam que a gente está protegendo idoso e que eles têm que se proteger. Verdade. Lá no hospital e lá na minha clínica, a gente distribui máscaras descartáveis de qualidade para todo mundo. Tem que ir lá passar o que eu dado e ainda estimulamos a lavar a mão, a tomar cuidado. Pedimos encarecidamente para não entrar muitos visitantes, muitos acompanhantes. Mas estamos lá para a gente fazer o melhor e estamos, Gisele, sempre à disposição. Eu agradeço o tempo. Depois falaremos aí uma outra hora. Podemos falar até pelo telefone, né? Claro, sobre o que a gente tinha combinado, que o tempo já estourou, né? Um bocadinho. Falar sobre novos dados encontrados nessa patologia, para que a gente possa ter a possibilidade de transitar com facilidade para o futuro. Amém. Deus para todos, principalmente para nossos idosos e das pessoas de altíssimo risco, porque é uma doença muito séria. E vamos praticar aquela palavrinha mágica, empatia, eu cuido de você, você cuida de mim. Essa daí é mágica. E eu não sei o que custa você andar com a máscara. Como eu falei para você, eu acho que a máscara ela tem um efeito protetivo. Se ela é bem feita, ela é dupla, tranquila, ela protege dos perdigotos e da contaminação possível. Você não vai socializar, você não vai se tocar, não vai tocar perto de mão, não vai fazer isso, fazer aquilo. Mas eu falando aqui, estou jogando partículas no ambiente. Ela tem um efeito didático. A pessoa que usa a máscara está incomodada. E estando incomodada, ela está pensando no problema. É bom. Então eu acho que usar a máscara não é nada demais. Busque uma, faça uma, compre uma. Quem usa máscara de pano tem que ter pelo menos 4 por dia. Não pode passar de 3, 4 horas de uso. Marcelo, muito obrigada. Deixa a máscara aí para mim, tá? Muito obrigada pela participação. A gente vai se falando durante a semana, se não presencial, por telefone, mas a gente quer sempre as novidades, né? A gente quer saber o que está acontecendo em Cuiabá, no Mato Grosso, e você é a pessoa que mais colabora com esse programa em relação a esses números. Muito obrigada. Eu agradeço muito, espero que continuemos nessa baixa. Tem uma grande notícia que não foi reverberada pela grande imprensa, a gente fica de pé para trás. O dia de ontem, né, foi um dia muito bom para o Brasil. Só 103 óbitos no Brasil. Caiu mais da metade do que vinha sendo a média diária. E a gente fica assustado, por que não falaram tanto sobre isso? E aqui no Mato Grosso, nós estamos todos de parabéns, mas temos que lembrar que em outros lugares, como por exemplo no nosso Amazonas, né? Quem não gosta do Amazonas? No nosso Maranhão, quem não gosta do Maranhão? Nosso São Paulo, nosso Rio de Janeiro. Estados judiados, né? Está judiado. Falou tudo, falou um bom termo, judiado. Judiado. Manaus é uma coisa de louco, né? Nem louco, se fala. não tem estrutura nenhuma, né? Verdade. Aquele vale do Rio Negro e o próprio Amazonas, aquelas comunidades correm o risco de serem dizimadas. Vamos com Deus. Vamos orar, vamos orar. Muito obrigada.